Olá pessoas, tudo bem? Como eu havia dito a vocês, eu ia preparar um vídeo para falar um pouquinho sobre a utilização dos diagramas de Venn, explicando um pouquinho qual é a utilização que nós fazemos de tais diagramas para o aprendizado de lógica. Então é importante entender que essa temática se coloca como uma das partes da introdução à lógica propriamente dita. Então, não é um estudo aprofundado, é apenas o modo como nós podemos nos utilizar desses diagramas para pensar alguns argumentos, não é? Para pensar a validação ou invalidação de argumentos. Então, é um material bastante simples e eu espero que sirva para os estudos de vocês, ok? Então, vamos lá. Então, vou começar apenas com alguma primeira especificação, né, para a gente pensar aí a questão dos diagramas. Né? Os diagramas servem para que possamos enxergar. Então, vamos pensar a ideia de enxergar. Né? Deixa eu trocar minha cor aqui da caneta. Para que a gente possa enxergar o conteúdo existencial. Então, de que nós estamos falando? De conteúdo existencial. Nós estamos falando de existência das coisas. Sempre que nós olharmos para o diagrama, nós temos de pensar assim, eu estou falando de algo que existe, ou, no caso, daquilo que não existe. Então, a gente vai pensar o que se está afirmando em tal proposição. Né? O que é que eu estou querendo dizer com determinada proposição. Então, esses diagramas foram criados por John Venn e eles representam conjuntos. No nosso caso, todo conceito pode ser entendido como conjunto. Então, todo conceito é também um conjunto. Então, por exemplo, quando nós falamos de filósofos, podemos entender como o conjunto cujos elementos possuem a característica de serem filósofos. Ok? Vamos pensar então como é que a gente pode aplicar essas ideias já na verificação, ok? Então, olha só. Primeiramente, nós precisamos saber qual é o conteúdo das proposições. Como eu já afirmei, nós falamos de conteúdo existencial. Então, nós precisamos fazer o que se fala de determinado conjunto, ou no caso aí um conceito. O que é afirmado sobre o conjunto? Quantos elementos existem no conjunto? Às vezes nós sabemos quantos, às vezes não sabemos quantos, mas sabemos se existe ou não algum elemento. Então é entender primeiramente aquilo que está sendo dito na proposição e representar no diagrama. Então quando eu afirmo assim, há cachorros, eu tenho conjunto de cachorros e eu digo que há cachorros, significa que eu sei que existe algum elemento aqui dentro do conjunto de cachorros. Eu sei quantos, não sei quantos. Esse x representa 1, esse x representa ao menos 1. Então, existe algum elemento dentro do conjunto de cachorros. No segundo caso aqui, há mamíferos, é a mesma ideia. Normalmente a gente usa a letra do que a gente está representando, do conceito do que a gente está usando, para nomear o conjunto. Então, há mamíferos no conjunto M. Eu sei quantos mamíferos existem? Não. Eu sei que existe algum mamífero. Então, eu sei que existe pelo menos algum elemento nesse conjunto. E quando eu relaciono os dois conjuntos? Todo cachorro é mamífero. O que é que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que para ser cachorro tem que ser mamífero, ok? Mas todo mamífero é cachorro? Não, daí nós temos algo errado. Então, como é que a gente pensa isso que está sendo dito aqui? Então, como é que a gente vai representar isso que está sendo afirmado nessa outra proposição aqui? Vamos colocar uma interrogação aqui, né? Nossa, a interrogação ficou bem bonita aí, vocês perceberam, né? Vamos prosseguir aqui, vamos ver. Então, todo cachorro é mamífero. Vamos pensar, o que eu posso interpretar dessa afirmação? Não existe cachorro que não seja mamífero. Essa afirmação está ok. Então, isso aqui é uma interpretação. Não existe mamífero que não seja cachorro? Pense um pouquinho, né? Então, isso aqui está errado. Não existe mamífero que não seja cachorro, não pode ser considerado. Essa não é uma interpretação. Não existe um elemento que tenha a característica de ser cachorro, mas que não tenha a característica de ser mamífero. Essa interpretação também está ok.
Então, o que eu tenho que dizer? O que é que eu estou afirmando quando eu digo todo cachorro é mamífero? Eu quero dizer que não há nenhum cachorro que não seja mamífero. Nesse sentido, essa região aqui de cachorros fora de mamífero, ela está vazia. E como eu já disse em aula, a parte vazia nós riscamos no desenho, no diagrama. Então, o que nós podemos representar é só isso. Se nós olharmos para o desenho, né? E o que está sendo dito dessa outra região aqui? Dessa outra região aqui, não está sendo dito nada. Então, não posso afirmar nada, não posso marcar nada. A única coisa afirmada é que essa parte em vermelho é vazia. Ok? Vamos prosseguir. Um outro exemplo, né? Nenhum político usa transporte público. Então, eu tenho o conjunto de políticos e tenho o conjunto de transporte público, os usuários de transporte público. Então, nenhum político usa transporte público. Significa que todo político usa transporte privado? Não, nós não falamos nada sobre isso até esse momento. Não é isso que foi afirmado. Nenhum político usa transporte público. Se for político, não usa transporte público. Se usar transporte público, não é político. Isso está correto? Está correto, porque não pode aparecer os dois juntos. Não existe nenhum elemento, não existe um elemento que participe do conjunto de políticos e participe ao mesmo tempo do conjunto de quem usa transporte público. Isso aqui também, acho que está claro para todo mundo, é verdadeiro. Então, se nós representamos com x, quando nós temos algum elemento, ao menos um, e nós riscamos quando temos uma parte do conjunto vazia, então aqui a gente vai indicar o que é vazio. Aqui nós temos políticos e aqui nós temos aqueles usuários de transporte público. Nessa região do meio é que eu estou afirmando não existir nenhum elemento. Não existe nenhum elemento que seja político e que use transporte público. Ok? Vamos continuar pensando mais um pouquinho. Então vamos lá, continuando, né? Outra proposição. Algum político usa transporte público. Significa que algum político não usa? Eu não estou falando nada disso. Estou falando só que algum político usa. Então existe pelo menos um elemento que seja político e que usa transporte público. Isso é verdadeiro. Se eu disse que existe ao menos um, eu vou colocar que existe um elemento dentro dessa parte que tem político, né, que toma o conjunto de político, e também a parte que toma o conjunto de transporte público. Prosseguindo. Algum político não usa transporte público. Aqui, exemplo 4. Significa que algum político não usa transporte privado? Não foi falado isso. Foi falado que algum político não usa transporte público. Se for político, pode usar transporte público. Também não foi afirmado isso. Então a gente tem que interpretar. Existe ao menos um elemento que pertence ao grupo dos políticos, mas que não pertence ao grupo dos usuários de transporte público. Então isso aqui é verdadeiro, né? Então quando eu afirmo algum político não usa transporte público, a única coisa que eu estou afirmando é que existe ao menos um elemento aqui que seja político, mas que não se utiliza de transporte público. Daí, prosseguindo, então, nós vamos fazer o quê? Chamar os conjuntos, já que eu mostrei para vocês com outro conteúdo, então político, cachorro, mamífero, transporte público. Agora nós vamos pensar aquilo que eu indiquei para vocês, que é a proposição categórica. Que é uma proposição categórica? É uma proposição sempre afirmativa, explícita e direta, que não deixa dúvidas. Nós vamos usar, né, sempre apenas dois elementos, dois conjuntos. Então, nós vamos fazer a relação entre dois conjuntos, ok? Quando nós falarmos de argumentos categóricos, nós usaremos ABC. Quando nós falamos só da proposição, nós usamos AB, ok? Então, as proposições categóricas, nós temos apenas 4 possibilidades. Todo A é B, todo político é usuário de transporte público. Nós temos algum A é B, algum político é usuário de transporte público. Nós temos nenhum A é B, nenhum político é usuário de transporte público e algum
A não é B. Algum político não é usuário do transporte público. Então, como é que nós representamos essas proposições, essas afirmações? Todo A é B. Significa que não existe nenhum A que não seja B. Então, essa parte aqui do diagrama é vazia. Ok? Ficou claro? Quando eu digo nenhum A é B, aqui à direita, eu estou dizendo que esta parte do diagrama é vazia, porque é a parte que intersecciona A e B. Quando eu afirmo algum A é B, eu estou dizendo que existe pelo menos um elemento aqui nessa parte de intersecção. E quando eu digo algum A não é B, eu estou afirmando que existe pelo menos um elemento aqui nessa parte, onde temos A, mas não temos B. Assim, tendo explicado um pouquinho como funciona, como é que a gente desenha, como é que você vai desenhar, vocês vão desenhar os diagramas de Venn, então pensar o que que nós vamos fazer com esses diagramas desenhados. Então nós vamos fazer a análise de argumentos, para saber se os argumentos são válidos ou inválidos. Então como é que a gente faz essa análise? Nós temos de pensar o que é então um argumento válido. Argumento válido significa que da verdade das premissas pode-se chegar à verdade da conclusão. Então, daquilo que é afirmado na premissa, eu consigo chegar à afirmação da conclusão. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também for, não é? É um argumento válido, ok? Então, se as premissas são verdadeiras e a conclusão puder ser enxergada na verdade dessas premissas, puder ser verdadeira a partir daquilo que foi a verdade das premissas, nós dizemos que o argumento é válido. E o argumento inválido é o quê? O argumento inválido é quando nós vemos que a verdade da conclusão não vem da verdade das premissas. Então, quando a conclusão muitas vezes não tem a ver com as premissas, ou nós não podemos entender. Se eu digo assim, todo político usa transporte público, eu posso concluir que algum não usa? Não posso, porque eu não falei nada. Eu disse só que algum usa, então não posso concluir dessa ideia, não posso concluir que algum não usa. Eu só sei que existe algum elemento que está no conjunto de político e também, se eu disser, não é, algum político usa, existe algum elemento que é político e está usando o transporte público. Se eu disser algum político não usa transporte público, eu posso dizer que existe um elemento no grupo de político, mas que não está no grupo de transporte público, ok? Então não é a verdade não vem da conclusão, a verdade da conclusão não vem das premissas. Não é possível afirmar a conclusão a partir do conteúdo dado das premissas, pelas premissas. Então é sempre essa relação. Eu tenho premissas e tenho uma conclusão. Essa conclusão vem das premissas? Se vem, ok, é válido. Se não vem, se não pode vir, então o argumento não é válido ou é inválido, ok? Então, para verificar, para fazer essas atividades de validação, nós temos sempre três proposições no argumento categórico ou silogismo categórico. Devem ser, então, relacionados três conjuntos. Como eu já indiquei, nós vamos sempre relacionar os conjuntos A, B e C. Nós temos então um exemplo aqui, todo A é B, algum A é C, logo algum C é B. Como é que nós fazemos essa análise do argumento? Então, primeiro passo, nós estamos falando todo A é B, essa é a primeira proposição. Eu tenho que jogar no desenho, eu tenho que jogar no diagrama o conteúdo dessa afirmação, todo A é B. Então eu vou pegar eu esqueço o C por enquanto, né? Vocês viram que o C está meio apagadinho, eu esqueço o C e vou relacionar só A e B. Todo A é B, significa que, não existe nenhum A que não seja B, não é? Então significa que essa parte entre essa parte que é A e que não é B é vazia. Todo A é B. Não existe nenhum A que não seja B. Depois,
do conteúdo da primeira proposição, nós vamos para o conteúdo da segunda proposição. Algum A é C. Então veja que agora eu deixei apagadinho ali o B e a parte que nós já pintamos, já achuramos ali do A que não é B. Nessa segunda proposição eu estou relacionando outros dois conjuntos, A e C. Então vou esquecer um pouquinho o B, que está mais clarinho ali, e vou pensar apenas A e C. Algum A é C. Vamos lá. Algum A é C. Então existe algum elemento que esteja no A e que esteja no C. Se eu já vi que essa parte aqui é vazia, eu sei que para ser do conjunto A e do conjunto C ao mesmo tempo, só pode restar algum elemento aqui, algum A é C. Então eu sei que existe algum elemento, ao menos um, dentro dessa parte que eu marquei aqui. Vamos prosseguir. Terceiro passo. Eu olho tudo aquilo que eu já marquei, né? Olhando-se para os conteúdos já registrados, vamos consertar aqui, né? Você precisa verificar se aparece o conteúdo da proposição 3, que é a conclusão, então é algum C é B. Então, da primeira premissa, nós tínhamos essa parte aqui vazia. Da segunda premissa, nós tínhamos que existe algum elemento nessa parte do diagrama. Se ali é vazio e se existe algum elemento nessa parte do diagrama, eu posso afirmar aquilo que está aqui na conclusão, na proposição 3, ou seja, pode-se afirmar que algum elemento que está em C está também em B a partir daquilo que eu joguei lá em cima? O que é que você acha? Parece que sim, não é? Então, o argumento é válido. Todo A é B, então não existe nenhum A que não seja B. Algum A é C, então existe um elemento aqui, portanto, algum C é B. Então, eu posso afirmar com certeza que o argumento é válido. É esse tipo de exercício que vocês vão ter para responder, para realizar, né, para fazer. É exatamente desse jeito que vocês vão ter que fazer, ok? E assim encerramos esse primeiro vídeo. Não deixe de ver no vídeo 2 a resolução dos exercícios. Até mais!